levando um susto quando, de novo, ouvimos os números, eu diria, alarmantes das Forças Armadas em relação à questão orçamentária. Numa audiência na Comissão de Relações Exteriores, nós pudemos ver, na palavra do comandante da Marinha, almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto, do comandante do Exército, Enzo Martins Peri, e do comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar, Junichi Saito. Numa nota técnica que foi encaminhada à própria Comissão de Relações Exteriores, presidida pelo nosso colega Ricardo Ferraz, que teve a iniciativa de fazer o convite às autoridades militares, esses chefes militares relatam um cenário, senador Capiberibe, de extrema penúria das nossas Forças Armadas, apontando uma diferença de aproximadamente 13,6 bilhões de reais entre o que as três armas avaliam como o mínimo necessário para os investimentos no orçamento de 2014 e os recursos que estão previstos, não assegurados, na proposta orçamentária encaminhada ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo. O programado soma cerca de 16,2 bilhões de reais, enquanto as necessidades das três armas superam os 29,8 bilhões, ou seja, quase 30 bilhões de reais. Esses recursos são insuficientes até mesmo para o custeio da atividade de rotina, como a manutenção de equipamentos, e não atendem aos projetos que fazem parte da Estratégia Nacional de Defesa. E, nesse particular, veja só, a própria Anvisa está determinando e fazendo auditorias nos refeitórios da aeronáutica e dizendo que não podem funcionar do jeito que estão, porque eles estão velhos demais, senador. Eles precisam ser remodelados, mas para remodelar um refeitório com todos os equipamentos é preciso recurso. É preciso recurso e não se faz da noite para o dia, nem se faz, o dinheiro não cai do céu. É preciso fazer a previsão do orçamento. Então, é triste para a sexta economia do mundo, que nós temos orgulho de dizer que o Brasil é a sexta economia do mundo, com as Forças Armadas não tendo dinheiro para garantir o custeio. E tendo que uma autoridade do próprio governo, como uma agência reguladora, a Anvisa, dizer lá para a unidade militar que nem o hospital e nem o refeitório estão funcionando dentro dos padrões normais, porque são velhos demais, estão precisando urgentemente de uma construção nova, porque já os remendos já não servem mais. Então, é triste para que a gente acompanhe, acompanhando este relato, e quando a gente fala na área das Forças Armadas, nós não estamos falando em guerra, nós estamos falando numa unidade de difusão tecnológica. Nós estamos falando em área de educação, nós estamos falando em área de inclusão social, porque por esse interior do Brasil, os jovens pobres é que vão servir nas unidades militares, seja Marinha, Exército, Aeronáutica. As famílias dos mais abastados encontram uma forma, e é muito bom que seja assim, porque pelo menos ali, senador Capiberibe, tem a oportunidade de uma adequada alimentação, de uma educação e de uma disciplina. A pessoa sai dali preparada para a vida. E é exatamente esse o valor. Operar nos confins da Amazônia, Vossa Excelência, lá do Amapá, sabe a importância que tem numa hora de enchente que acontece com frequência na região? A unidade militar é a única que tem para mandar alimentos, ou mandar mantimentos, ou mandar remédios para aquela região. Então, quando a própria agência reguladora, a Anvisa, diz não pode funcionar mais o refeitório de uma unidade militar, como a aeronáutica, é triste isso. Eu acho triste como cidadã, e aqui com o mandato que temos de senador, a gente vendo essa realidade, é muito, eu diria até triste, para não dizer uma palavra mais forte que ela. Mas, sinceramente, porque as Forças Armadas são garantidoras da integridade nacional, da defesa do território, da preservação das nossas milhas marítimas, a nossa extensa fronteira, e nós não podemos tapar os olhos para essas necessidades e essas carências. Como eu disse, nós agora estamos aí vendo o Brasil
envolvido nessa questão da espionagem, é os Estados Unidos envolvidos, é o Brasil, é a Alemanha, nós, o Exército, o Ministério da Defesa tem um programa desenvolvido pelo Exército sobre guerra cibernética. Olha, se nós tivermos coerência, nós temos que aplicar os recursos nessa área, mas são irrisórios os recursos aplicados no programa de defesa cibernética, presidente Rubem Figueiredo. Então, nós temos que ter um olhar entendendo que não é brinquedinho um avião ou um navio ou um tanque. Isso é tecnologia que o Brasil absorve e poderá, com a fábrica de... Hoje, na nossa pauta comercial, aliás, é o avião da Embraer que lidera. E o que é um avião? É um enorme volume de agregação de valor e também de tecnologia. Nós estamos exportando tecnologia. 30% dos aviões que descem no aeroporto Reagan, em Washington, são da Embraer. Não é pouca coisa, mas, de outro lado, nós estamos vendo esse orçamento para as Forças Armadas ruir dessa forma. Então, eu agradeço muito o senador Capiberibe por ter refletido também essa preocupação que temos. Sou de um estado de fronteira com a Argentina e Uruguai. Vossa Excelência é de um estado que também, como o meu, faz fronteira com 2 países, o seu, Paraguai e Bolívia. Ora, e mais outros tantos estados brasileiros que fazem fronteira com outros países, e na Amazônia especialmente, uma zona que o mundo inteiro cobiça, nós temos nas Forças Armadas a garantidora da nossa integridade nacional e da nossa soberania. Nós não podemos abrir mão do papel que têm as Forças Armadas neste processo. Portanto, quero lembrar também o que foi dito hoje pelas autoridades. O Exército foi contemplado para o orçamento do ano que vem com 5,8 bilhões. Pediu 13,2 bilhões. O ideal para o Exército, tem o maior programa, tem o maior contingente operacional, o ideal seria 21 bilhões de reais. O comandante do Exército deixou muito claro, através do especialista em orçamento, esses números. A aeronáutica, que eu acabei de falar agora dos seus hospitais que estão caindo aos pedaços, contemplada a aeronáutica com 3,5 bilhões de reais. 3,5 bilhões de reais. Vai pedir um aporte para 4 bilhões de reais. Mas precisaria, só a aeronáutica, presidente, 8,8 bilhões de reais. O comandante Junit Saito tem batalhado por isso, porque às vezes, falta até combustível para o avião da nossa aeronáutica. Nós tivemos que alugar um avião de um país africano, para trazer o contingente brasileiro das Nações Unidas lá do Haiti. A nossa tropa, que a cada período, a cada 6 meses, se não estou equivocada, tem que ser feita a troca dessa tropa. Tivemos que alugar, um avião foi alugado pelas Nações Unidas para trazer a troca, porque o avião Búfalo já precisaria de 2 meses para fazer um serviço que se faria num dia. A Marinha foi contemplada com cerca de 5 bilhões de reais, enquanto o adequado seria 7 bilhões de reais, conforme a declaração do almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto. Assim é que eu trago esse relato apenas para reafirmar a preocupação que temos. Não há dúvida que aqui, não só o presidente desta casa, o presidente da Comissão de Relações Exteriores, Ricardo Ferraz, mas também ouvi com muito, acho que é um caminho interessante, o deputado presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelson Pellegrino, na Câmara dos Deputados, propondo que, assim como nós fizemos com os royalties do pré-sal, para destinar uma parte para a educação, 75%, e o restante para a saúde, que os royalties da mineração sejam aplicados, uma parte deles, nas Forças Armadas. Eu acho que é uma engenhosa alternativa política e financeira para dar o suporte necessário à Marinha, Exército e Aeronáutica, para que desenvolvam e não deixem parar projetos da maior relevância para o interesse nacional. Aí sim nós podemos levantar a cabeça com grande orgulho para dizer: somos sim a sexta, a quinta, a quarta, a terceira potência do mundo. Mas enquanto não dermos essa atenção, senador, nós não podemos ficar muito orgulhosos, porque estamos descuidando de um setor essencial para o nosso país. Então, agradeço Vossa Excelência pela generosidade do tempo. Os recursos aplicados no programa
de Defesa Cibernética, presidente Rubem Figueiredo. Então, nós temos que ter um olhar entendendo que não é brinquedinho um avião ou um navio ou um tanque. Isso é tecnologia que o Brasil absorve e poderá, com a fábrica de... Hoje, na nossa pauta comercial, aliás, é o avião da Embraer que lidera. E o que é um avião? É um enorme volume de agregação de valor e também de tecnologia. Nós estamos exportando tecnologia. 30% dos aviões que descem no aeroporto Reagan, em Washington, são da Embraer. Não é pouca coisa, mas, de outro lado, nós estamos vendo esse orçamento para as Forças Armadas ruir dessa forma. Então, eu agradeço muito o senador Capiberibe por ter refletido também esta preocupação que temos. Sou de um estado de fronteira com a Argentina e o Uruguai. Vossa Excelência é de um estado que também, como o meu, faz fronteira com 2 países, o seu, Paraguai e Bolívia. Ora, e mais outros tantos estados brasileiros que fazem fronteira com outros países, e na Amazônia especialmente, uma zona que o mundo inteiro cobiça, nós temos nas Forças Armadas a garantidora da nossa integridade nacional e da nossa soberania. Nós não podemos abrir mão do papel que têm as Forças Armadas neste processo. Portanto, quero lembrar também o que foi dito hoje pelas autoridades. O Exército foi contemplado para o orçamento do ano que vem com 5,8 bilhões. Pediu 13,2 bilhões. O ideal para o Exército, tem o maior programa, tem o maior contingente operacional, o ideal seria 21 bilhões de reais. O comandante do Exército deixou muito claro, através do especialista em orçamento, esses números. A aeronáutica, que eu acabei de falar agora dos seus hospitais que estão caindo aos pedaços, contemplada a aeronáutica com 3,5 bilhões de reais. 3,5 bilhões de reais. Vai pedir um aporte para 4 bilhões de reais. Mas precisaria, só a aeronáutica, presidente, 8,8 bilhões de reais. O comandante Junite Saito tem batalhado por isso, porque tem, às vezes, falta até combustível para o avião da nossa aeronáutica. Nós tivemos que alugar um avião de um país africano, para trazer o contingente brasileiro das Nações Unidas lá do Haiti. A nossa tropa, que a cada período, a cada 6 meses, se não estou equivocada, tem que ser feita a troca dessa tropa. Tivemos que alugar, um avião foi alugado pelas Nações Unidas para trazer a troca, porque o avião Búfalo já precisaria de 2 meses para fazer um serviço que se faria num dia. A Marinha foi contemplada com cerca de 5 bilhões de reais, enquanto o adequado seria 7 bilhões de reais, conforme a declaração do almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto. Assim é que eu trago esse relato apenas para reafirmar a preocupação que temos. Não há dúvida que aqui, não só o presidente desta casa, o presidente da Comissão de Relações Exteriores, Ricardo Ferraz, mas também ouvi com muito, acho que é um caminho interessante, o deputado presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelson Pellegrino, na Câmara dos Deputados, propondo que, assim como nós fizemos com os royalties do pré-sal, para destinar uma parte para a educação, 75%, e o restante para a saúde, que os royalties da mineração sejam aplicados, uma parte deles, nas Forças Armadas. Eu acho que é uma engenhosa alternativa política e financeira para dar o suporte necessário à Marinha, Exército e Aeronáutica, para que desenvolvam e não deixem parar projetos da maior relevância para o interesse nacional. Aí sim nós podemos levantar a cabeça com grande orgulho para dizer: somos sim a sexta, a quinta, a quarta, a terceira potência do mundo. Mas enquanto não dermos essa atenção, senador, nós não podemos ficar muito orgulhosos, porque estamos descuidando de um setor essencial para o nosso país. Então, agradeço Vossa Excelência pela generosidade do tempo.